Hey! Vamos ver a história de As Cavernas Perdidas de Ixalan em menos de 15 minutos. A história começa com Quintorius chegando em Ixalan, um recém-formado Planeswalker com sonhos de altas aventuras. Com isso, sua primeira grande aventura é... não virar janta de dinossauro. Depois de ser muito perseguido, apareceu Waita, que estava esperando ele para levá-lo para Saheeli e Huatli. Ele foi chamado por elas porque ele é um arqueólogo e historiador, podendo ajudar o Império do Sol a descobrir como abrir uma porta, uma grande porta, que os levará para segredos ancestrais. Pelo menos era isso que Huatli esperava. Agora que passaram pela invasão dos Phyrexians, Ixalan ficou muito fragilizada. Quem mais perdeu foram eles do Império do Sol e os vampiros conquistadores da Legião do Crepúsculo. Huatli achava que talvez essa fosse uma chance que, com os conhecimentos ancestrais, era possível compartilhá-los entre todos os povos de Ixalan e reforçar os laços de união que houve por causa da invasão Phyrexiana. Waita, por outro lado, achava que Huatli estava sendo muito positiva. Todo mundo sabe que o Império do Sol e os vampiros do Crepúsculo não são amigáveis um com o outro. O Quintorius por si estava procurando informações sobre o Coin Empire, o Império da Moeda, uma civilização antiga que a história perdeu. Entretanto, existem registros dela por todo o multiverso. E pelas descobertas recentes, também há em Ixalan. Talvez atrás daquela grande porta tenha alguma informação sobre eles. Então simplesmente Quintorius e Huatli começaram um puzzle de videogame e abrem a porta misteriosa. Assim eles se preparavam para entrar nos mistérios que esse portão continha, com um grupo de pessoas que vamos chamar de time da Huatli. E nesse time temos Huatli, a guerreira poeta, Waita, Quintorius, Inti, Caparote e Zamborn, e Bandlaza. Ao começar a se aventurar, eles chegaram só em um ambiente vazio, esquecido pela história, bem maior do que qualquer coisa que eles esperavam, com corredores e mais corredores infinitos. Até que Quintorius achou um poncho e, usando sua mágica de Danny Phantom, invocou um fantasma que estava atrelado àquela roupa. Era Abuelo, que saiu correndo dizendo que tinha que avisar a todos para fechar o portão, antes que a praga se espalhasse, e os aventureiros o seguiram. Mas então apareceu um dinossauro gigante na frente deles, que os atacou. Mas esse dinossauro era estranho, estava coberto de fungos, cogumelos e os atacava indiscriminadamente. Não importava o quanto eles atacassem, ela não caía. A criatura continuava atacando. E logo outras criaturas cobertas de fungos apareceram. Era o fim deles. Criaturas mortais os matariam ali. Até que uma Merfolk apareceu, jogando-os no rio e levando-os em segurança para uma vila de Merfolks que havia nas profundezas dos túneis. E lá eles chegaram na maior de todas as portas, Matsalante. E a ideia é que este era o mistério real, o que havia atrás daquela porta, e talvez eles conseguissem abrir. Só que ao lado da porta, presos pelos Merfolks, estavam vampiros? E junto com os vampiros estava o Kellan? O que tá acontecendo aqui? Perdemos algo. Bora voltar um pouco para trás. A Legião do Crepúsculo, o time dos vampiros conquistadores, se reunia numa igreja. Amália, uma vampira exploradora, estava um pouco com medo, mas Bartolomeu del Presidio, seu amigo, a acalmou. Eles estavam numa reunião marcada por Vito, que os reunia para compartilhar sua nova descoberta. Vito tinha o diário exploratório do venerável Tarrian, que contava as viagens e as descobertas dele com a Santa Elenda, das descobertas sobre o sangue vampírico e as suas origens em Ixalan, e onde o deus dos vampiros estava. Esse deus era Akladros, e que ele estava preso no centro da terra, e que era a obrigação de todos os vampiros libertar seu deus. Felizmente, a igreja onde eles estavam tinha uma grande porta, e Vito sabia como abrir, com sacrifício humano. Yay! Assim, os vampiros começaram sua viagem, com o que vamos chamar de o time dos vampiros. Nesse time temos Vito, Calivenho, Amália e Bartolomé.
Assim eles descem. Amália usava sua magia para abrir as passagens mais complicadas, que ela conseguia com o mapa dela, que com seu poder ela consegue mudar a geografia do local. Isto levou eles a uma terra cheia de goblins, que felizmente não estavam os atacando, mas estavam atacando um viajante que tinha acabado de chegar em Ixalan, Kellan, portando um visual novo. Vito disse para deixar ele para lá. Era um problema do garoto humano, não deles. Mas Amália ainda o ajudou, fazendo os goblins caírem em um buraco que ela fez aparecer. O que ela agradeceu e se juntou ao time. Mas na real, ele só ficou conversando com a Amália sobre quem ele era e a vida dele. Logo após, eles foram atacados por Gente Gato, sendo que Kellan e o time dos vampiros foram presos por Kutsil e Oknek Ahau, condenados à morte por areia movediça. Mas, por algum motivo, e eu digo por algum motivo mesmo que eu tô tentando entender até agora, essa areia movediça que o pessoal gato joga as pessoas para morrer, tinha um fundo caindo diretamente na maior de todas as portas, Matsalante. E eles viraram prisioneiros mais uma vez, só que agora dos Merfolks, com o time da Huatl lá. E chegamos onde paramos. Huatl e Bartolomeu tentaram negociar por paz, mas o resto dos vampiros e o pessoal do Império do Sol só queriam matar um ao outro. Quintorius viu a porta lacrada, ninguém sabia como abrir. Mas Abuelo reapareceu e falou que a solução era simples. Só pegar um orbe de cósmio e colocar na tranca. O que é cósmio? Nem eu sei. Parece uma substância rara e nova que estava jogada num canto ali. Com Quintorius abrindo a porta e tanto o time da Huatl quanto o time dos vampiros entraram correndo para dentro. E lá eles viram o céu aberto? Não é possível. Não era o mundo que eles conheciam. Era o mundo dentro do núcleo do planeta. E seu núcleo brilhava como o sol. Era Tímio que iluminava esse reino. Ao chegarem lá, uma local veio, a Nimpakal, dando boas-vindas. Ela aceitou o time de Huatl de boas, mas quando viu os vampiros, os jogou todos na cadeia. E mais uma vez, eles foram presos. Huatl foi se encontrar com a líder de lá, a Kalpakal. O seu objetivo era unir Ixalan, o Império do Sol, o pessoal que morava lá, as outras tribos, os piratas e até mesmo os vampiros. Mas o seu primo, Indy, diz que não é pra incluir os vampiros nessa. Sem Huatl saber, Indy e os outros soldados tinham falado com o Imperador, e o real motivo de estarem ali era conseguir armas e tecnologias para matar todos os vampiros. Toda Ixalan se uniu para lutar contra os Phyrexians. Era a única coisa boa que a guerra trouxe, e agora eles queriam jogar tudo fora? Enquanto isso, na cela dos vampiros, Kellan começou a notar que seus companheiros eram vampiros. Hans, are we the baddies? Felizmente, Amália explicou que os vampiros de Ixalan eram bonzinhos. Eles só sugavam sangue de criminosos e condenados. Mas foi só eles olharem para o lado. E Vito e os outros vampiros começaram a fugir da cela. E de quebra, Vito matou Bartolomé, só porque ele era um pé no saco e queria se unir com o Império do Sol. E assim, uma guerra começou a explodir lá fora. Os dois lados atacando, com o time da Huatl e os nativos de lá lutando contra os vampiros. Mas Vito não perdeu tempo. Entrou em uma caverna aleatória e lá achou o que procurava. Era seu deus preso, Aclazotes. Vito o liberou e uma enxurrada de cósmio caiu sobre ele e todos os vampiros. E assim, os vampiros começaram a sofrer uma mutação. Eles ficaram mais insanos e ganharam asas e aspectos demoníacos. Com essas duas asas, tornando-os capazes de voar, dando uma grande vantagem na luta. E este era o presente de Aclazotes para quem o libertou. E assim a guerra imensa começou, com os vampiros aéreos e o resto do pessoal. E ainda por cima, vindo da maior de todas as portas, Matsalante, apareceu Malcolm e Bridges. E eles estavam sendo perseguidos por fungos? Vamos rebobinar mais uma vez. Malcolm e Bridges, os dois companheiros piratas, foram chamados para investigar o desaparecimento de mineradores. Com isto, eles fizeram o time dos piratas. Nesse time temos Malcolm e Bridges.
eles entraram num elevador para ver até onde os mineradores mineraram e ver se encontravam alguém vivo. E bom, um dos piratas genéricos tocou num cogumelo. E depois de alguns segundos, virou um cogumelo. E ele atacou seus aliados. E assim foi a viagem deles no elevador, com os soldados genéricos morrendo ou virando cogumelos. No fim, só sobrou Malcolm e Bridges. E eles conheceram um novo amigo, o Miko-Tirano. Este que explicou que, basicamente, ele é uma Hive Mind, que vai dominar o mundo inteiro. E na realidade, as cavernas que eles se encontravam tinham sido seladas para parar eles. E era isso que o povo, que o Abuelo tinha feito. Mas agora, ele poderia voltar a assimilar mais pessoas para sua Hive Mind. Malcolm via seus companheiros piratas assimilados à colônia, e eles iam ser os próximos. Malcolm pegou Bridges, voou e fugiu, chegando até a maior de todas as portas, Madzalante. Meu Deus, como todo mundo vai parar nessa porta? E chegamos na situação atual. Felizmente, o Miko-Tirano e seus fungos eram um jogo fácil, pois Abuelo pediu para Quintorius invocar o resto do povo dele, trazendo uma mutirão de fantasmas que sabiam perfeitamente como lutar contra a pandemia fungária. E a Malin Kellan estava ajudando eles, com ela criando fendas e abismos para deixar os fungos mais lentos. E o Kellan é meio que o apoio moral nessa história, né? Por fim, Huatli viu Vito lutando contra seu primo Indy. E, infelizmente para Indy, o vampiro voador era mais forte que ele e matou o primo da Huatli. Empoderada de raiva e tristeza, Huatli pegou a lança que Vito tinha e perfurou o peito do vampiro. Por fim, eles viram o deus vampiro Acladotes engolindo Tímio, o sol interno. O sol da prisão dele, por milênios, agora virava seu lanche. E com isso, seu trabalho lá estava feito. Saindo junto com os outros vampiros para a superfície. Mesmo com Vito morto, o time da Huatli havia perdido. Aquele demônio saiu para o mundo de Ixalan e ninguém sabia o que eles iriam encontrar na superfície. Felizmente, Abuelo e os fantasmas conseguiram ganhar do Miko-Tirano, fazendo-o recuar. Pelo menos uma vitória, né? No fim, a viagem para o centro da Terra serviu pouco para Huatli. Ela começava a aceitar que, no momento que saísse de lá, ela teria que entender que agora o Império do Sol não estava só em guerra contra os vampiros conquistadores, mas contra vampiros mutantes voadores com um deus ao seu lado. Quintorius, por outro lado, não perdeu tempo e foi pesquisar sobre o Império da Moeda. Amália estava com medo, viu o genocídio que os vampiros fizeram. Ela até queria falar que aquilo não era sua fé, não era sua igreja. Mas o próprio deus que eles seguiam tinha participado do massacre. Toda sua fé, toda sua vida, ela havia perdido tudo. Ela não sabia mais o que fazer. Kellan oferece algo a ela. O Kellan já havia localizado outro Homem-Path em Ixalan. E se ela quisesse, ela poderia ir com ele. Ele não sabia para onde, mas talvez em um outro plano tenha vampiros que ela concordasse mais com a filosofia deles. Amália ficou corada e aceitou a proposta, indo junto com Kellan para um novo mundo. Mesmo com muitas derrotas, muitos acontecimentos, muitas histórias, Ixalan se partia mais uma vez e junto com ela, o coração de Huatli. Pelo menos, os irmãos do centro da Terra estavam juntos com eles agora. Talvez isto una Ixalan mais uma vez.